Olá, bem-vindos, né, novamente. Esse é o terceiro vídeo da, da série A Era de Ouro da Pirataria. Ah, o canal, ele está no YouTube, né, mas ele também vai ter divulgação no Instagram, então é melhor acompanhar por lá, do estagiários, né, do curso. Nesse daqui a gente separou algumas coisas, né, que, dando continuidade ao que a gente falou sobre o Barba Negra. Nesse daqui, a gente vai ver outros piratas, mas eu queria trazer um relato sobre o Brasil, que eu acho que é bem importante para a gente entender, não ficar só na Inglaterra, né, e nos Estados Unidos, essas coisas. E a gente vai continuar usando o livro, né, o minicurso. Precisa do livro e tal, e a gente achou essa metodologia melhor. O cenário mudou, a gente está gravando de dia, está gravando de noite nas outras. A outra, o que que aconteceu, né? Só esse pequeno intervalo. As outras gravações que a gente tinha feito tinha corrompido, então a gente teve que refazer as pressas, já estava tarde, estava todo mundo cansado, e aí por isso que a gente resolveu fazer hoje mais cedo também por causa disso, para caso dê algum problema, né? Como deu da outra vez, e aí, como acontece, né? Acontece com live que a gente está se propondo a fazer, que é uma espécie de podcast. Então, a metodologia que a gente queria passar para vocês, né, enquanto história e entretenimento, era só de ouvir e correlacionar com imagens, mas também eu vi que faltou imagem, colocar mais imagens, então na hora de editar, né, ficou muito extenso, só uma imagem, então eu queria trazer mais imagens aqui, né? Sem enrolação, a gente vai tratar hoje do capitão Bartolomeu Roberts, ou Bartolomeu Roberts, e tripulação, né? Que está presente no livro do Charles Johnson, que a gente já tem falando do Charles Johnson há muito tempo, nos outros dois vídeos, né? Ah, E antes de começar, a gente tinha que fazer algumas declarações, né? Que ficaram faltando, né? No do Barba Negra. A gente falou do imaginário, a gente falou da condição de vida, né? Desses piratas, principalmente do Barba Negra. Mas a gente não falou da derrocada dele, né? Quando ele é pego e ele é decapitado pelo almirante da Marinha, a cabeça dele vai a prêmio, né? Fica no mastro do navio, no mastro, não, perdão, na proa do navio, onde ficam as gárgulas, onde ficam as, é, as figuras, né, mitológicas que serviam como afastamento de Malazar. Era esse que era o significado, né? Que a gente tem, como a gente falou, como o Davi falou da outra vez, das sereias que ficavam, né, nas pontas. Eu esqueci o nome, né, daquela peça, que uhum. fica que é para quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo literalmente, não metaforicamente. Que é uma parte que ele fica na polpa do navio, né? Enfim, o Barba Negra ele é pego e a tripulação dele, todos, ou a maioria, é enforcado. São poucos que são perdoados, né? Recebem o perdão real depois da captura, porque eram marinheiros que só estavam ali porque não tinha muita relevância, né? Igual o Barba Negra, que ele acabou extrapolando mais a conta, né, do que podia. Então a Inglaterra ela tinha que resolver esse problema e a gente está aqui, né, para contextualizar, a gente está em 1718. O Barba Negra ele morre em 1718. Então essa atuação dele entre 1713 até 1718 ou até 1724, perdão, quando é escrito o livro, é considerada a Era de Ouro da pirataria. Então, é um curto período de intensificação dessa prática no Atlântico, mas a gente também tem relatos no Oriente que pode até valer um outro minicurso. Mas eu queria trazer essas citações aqui do livro, né, que ele vai tratar do Brasil. Como é que o Charles Johnson ele consegue essa documentação, né? Dos relatos dos marinheiros contemporâneos à época, que ele escreve em 1724, e que ele traz ó, uma descrição do Brasil, em 1724, vou ler uma parte aqui,
porque aí a gente consegue entender essa visão dessa época para hoje. Ele começa dizendo que o Brasil, com o nome da terra de Santa Cruz, terra de Santa Cruz, foi descoberto para o rei de Portugal, ou seja, a, o rei da época, por Pedro Álvares Cabral, né? Por Álvares Cabral, ele não nem cita Pedro, que retornou da viagem às Índias no ano Domini, no domingo, né? No ano do Senhor, domingo significa dia do Senhor, em 1501, não foi 1500, ou seja, ele, quer dizer, ele descobre em 1500, só que para falar que ele descobriu, ele volta para Portugal e aí é só em 1501. Então, oficialmente, ele descobriu em 1500, mas o relato é de 1501. O território se estende da linha do Equador a 28 graus ao sul. O clima é temperado e frio. E quem diz isso é o Álvares Cabral, né? Então, ele chega em Porto Seguro por volta de 1500, né, em Rio de 1500. E lá era frio, né? A gente tem outra percepção dessa geografia, né? Em comparação com as Índias Ocidentais, ou seja, com o clima de cima. Então, o Caribe ele era mais quente do que o Brasil, devido às brisas mais fortes e muito campo aberto, o que cria um vento com menos interrupções. Para quem não sabe, aqui em Salvador, é, acontece um fenômeno meteorológico que é muito comum daqui, né, que é muito único, que são essas correntes marítimas que trazem o vento, e ele traz o vento do norte, seja ali do Pernambuco, né, os estados do Nordeste, e esse vento vem em direção ao sul, né? Então, todo o vento que vai para Salvador, ele é um vento de sul. Já tem uma outra corrente marítima que sobe do Rio de Janeiro, que é uma outra, né? São duas confluências, que formam um choque atmosférico e aí dá essa confluência de ventos. E aí venta muito, por exemplo, no Farol da Barra. Então, para quem estiver em Salvador, em algum momento, né, tiver essa oportunidade, se você perceber, a descida da orla é um vento, né? Se o vento está atrás, batendo nas suas costas, na volta ele vai estar no seu rosto e não muda a direção do vento. Então, para ele, essa descrição aqui, né, de falar que venta muito, é por causa disso, porque quando o Pedro Álvares chega em Porto Seguro, ele percebe isso, ele nota isso. A parte mais ao norte do Brasil se prolonga por cerca de 8 léguas. E aí tem que mensurar o que que é légua, porque ela é outra percepção de distância que a gente não usa hoje, né? O solo é fértil, é solto e fértil. A terra dos portugueses já foi tomada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1637. O livro é escrito, esse relato é escrito em 1724. O que ele está se referindo a essa invasão holandesa aqui, na verdade, é de 1624 e não de 1637, né? A Companhia das Índias Ocidentais, ela é fundada um pouco antes, quando a Holanda, e a gente já falou isso no episódio anterior, quando a Holanda captura um galeão espanhol que estava trazendo ouro, prata das Américas. Ele intercepta, esse navio holandês intercepta o navio espanhol e rouba ouro, e essa riqueza eles fundam a Companhia das Índias Ocidentais. E essas Índias Ocidentais, ela era uma companhia privada, é a primeira grande companhia privada do mundo, né, desse mundo mercantilista, ou melhor dizendo, né, e ela consegue renome mundial. Eu não vou ter foto dela aqui, mas são duas, né? A VIC, que é WIC, e a VOC, VOC, que é a Companhia das Índias Ocidentais e Companhia das Índias Orientais. São duas. A Companhia das Índias Orientais é fundada antes dessa ocidental, que invade o Brasil. Mas por que que ela invade o Brasil? Por que que a Companhia das Índias Ocidentais vem para o Brasil? O que que acontecia lá na Europa era uma questão econômica, né? Por que que esses europeus queriam muito navegar? Porque esse mercantilismo que estava sendo formado nessa época, nessa idade moderna, né? A transição entre o feudalismo, entre o mundo medieval para o mundo proto-capitalista mercantilista, que a gente vai ver com o final desse mundo, né, desse absolutismo, com a Revolução Francesa, que é um marco temporal que a história usa
para delimitar esse curto período de tempo que foi a Idade Moderna, né? Então, quando cai a monarquia absolutista na França, esse idealismo iluminista que surge no mundo, né, ele vai dar sequência à Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a gente tem esse período que a gente conhece como Idade Moderna e que dentro dessa Idade Moderna é uma transição econômica entre o mundo feudal, ou seja, as trocas comerciais para os reinos, para as nações europeias, e agora a gente passa por uma economia fortificada pelas nações e não pelos reis, e não pelas monarquias, né? Então, com a descoberta das Américas, essa dinâmica muda, porque os vice-reinos espanhóis que estavam se formando aqui, eles deviam ordens à majestade na Europa. Então, como a gente vai ver em cartas que o Charles Johnson traz, que esses piratas, ou melhor dizendo, corsários, né, que a gente ainda não tratou desses corsários, quem eram os corsários, porque a gente já falou dos bucaneiros, que era o Barba Negra, o cara que era o estereótipo do pirata, ou seja, aquele cara que é maltrapilho e tal. O pirata não, o pirata ele é um marinheiro que ele está na condição da pirataria. Já o corsário não. O corsário, ele muitas vezes era um almirante da marinha, né, ou um capitão da marinha, que era contratado a serviço da majestade, a serviço do rei ou da rainha, que no caso da Inglaterra era a rainha Ana, mas antes era a rainha Elizabeth, a rainha Vitória vai ser mais posteriormente, né, com a era elizabetana, a era vitoriana, é o que a gente conhece. Mas nesse momento, esse contrato que era assinado com os capitães da Marinha dava meio que uma função de pirata a essa população. Ou seja, esses navios que eram roubados, esses navios que eram interceptados pela Marinha Britânica, eles estão a serviço da Marinha, eles estão a serviço da própria monarquia. Então, o incentivo à pirataria surge, é, o que o Nelson Rocha traz, né? Eu até tenho aqui a referência dele, deixa eu só colocar aqui, vou ver aqui, ó. Não sei se dá para ver daí. Deixa eu ver. Pega aqui de cima. Cadê? Rocha, rocha. Posição. Ele Aí. traz aqui que essa pesquisa dele. Diga, Davi. Não, era só para falar que tinha passado. Ele traz essa análise, mas é de 1558 a 1603, né? Ele delimita aqui o espaço e o tempo. O que que significa isso? Significa que, olha, ele está dizendo aqui no livro que o Brasil foi descoberto em 1501, né? No ano Domini de 1501. Porém, a pirataria, como a gente conhece hoje, começa em 1558, certo? Ou seja, 58 anos depois do descobrimento do Brasil. Já o descobrimento da América é um pouquinho pretérito, é de 1492. A gente está falando aqui, né? Eu não quero colocar jargões históricos, porque eu acho que esse entretenimento, né, como a gente se propôs a fazer, ele tem que ser mais acessível ao público que não é da área, né? Não está preocupado com essa metodologia histórica. Mas veja, em 1558, a Rainha Elizabeth, ela incentiva que os capitães dela, né, da Marinha, roubassem os navios espanhóis. Então é aí que começa a pirataria, sacou? Mas não com essa ideia de pirataria que a gente vai conhecer em 1724, com o livro do Johnson. Então é uma pirataria muito anterior, que ela é conhecida como corsário, mas para os ingleses é chamada de privateer. Era um termo, né, cunhado no século XVI, e ele vai meio que explicitar que essas companhias privadas, como foi o caso da Holanda, roubavam ou saqueavam nações inimigas. No caso da Espanha, da Holanda, né, que eram rivais da Inglaterra nesse período, ou pelo menos períodos distintos, né? Chegou um momento que fizeram tratados de paz,
Mas a Holanda, ela invade Salvador, né? Salvador, enquanto portuguesa. O que que tinha a ver com a Espanha? A gente tem que entender também que a Espanha estava unida a Portugal pelo Tratado da União Ibérica de 1580, né? Então, diga isso. É, você falando sobre essas coisas, eu estava aqui pensando como é que quem está assistindo, que não seja da área, ou até que seja da área, enfim, pode entender isso. Por exemplo, a história é conectada, porque a gente, quando aprende, é tudo um assunto separado do outro. Nesse contexto, a gente está vendo várias coisas acontecendo ao redor do mundo, digamos assim, e que são diferentes. Tipo, o Brasil já tinha sido descoberto, só que estava naquele processo de colonização. Coisas rolando entre Inglaterra, Espanha, enfim, que isso tudo vai acabar influenciando em outras dinâmicas, inclusive na pirataria. Então é bem legal isso, essa conexão, né, que dá para fazer. Exato. Então, eu É, acho um ponto interessante até que você falou, é que realmente, enquanto aluno na questão do ensino fundamental e ensino médio, a gente cria uma alusão de que a história parece que é feita em passo a passo, é É, feito em questões separadas, mas a gente esquece que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, só que para a gente poder estudar, a gente tem que separar isso. Então, quando a gente traz essas questões que Aaron está falando, de o Brasil sendo descoberto, a questão do mundo mudando do feudalismo para o mercantilismo, esse mercantilismo surge também como uma questão meio que arcaica ou primitiva do que seria hoje o capitalismo. Então, traz diversos conceitos que, para um aluno, eu acho que é uma forma de um exercício de sair dessa bolha, de tratar tudo como se fosse algo separado e feito como se fosse uma massa de um bolo, como se fosse uma receita de um bolo. exato, E um ponto exato. interessante até que a Alan falou, falando sobre o privatier, que segundo o livro de Charles Johnson, a vida do Barba Negra, enquanto descrita, enquanto falada, enquanto apresentada num livro como ele começa também como um privatier. Então, ele começa nessa vida do mar, nessa questão como um privati, depois que ele vai começar a questão da sua vida pirata. Exato. É, essa dinâmica que a gente vai tratar, né? Que como a gente costuma dizer de metodologia, é porque, imagina, a gente vai falar sobre esse período e a gente vai escolher um tema que não é tão relevante, né? Ou pelo menos que não instigue tanta curiosidade. De eu falar, pô, a Guerra de Sucessão, eu vou contar a Guerra de Sucessão Espanhola. Poxa, é meio estranho, né? Agora você, pô, eu vou entender o período pela pirataria. Pô, aí eu já acho que é mais interessante do que você tratar somente pelo contexto histórico, né? E não pela diversidade do tema. Eu queria Pela, terminar pela, aqui diga, Dan. não, antes disso, acho que a própria pirataria ela vai demonstrar um ponto importante para a história, que muitas vezes a gente trata essa questão hoje da União Europeia como um país amigos, mas por muito tempo eles foram grandes inimigos. Então era uma questão de inimizades comerciais. Então eles estavam disputando. Era para ver quem tinha mais poder, tanto bélico, tanto financeiro. E é uma disputa que dura durante muito tempo. Sim, sim. Deixa eu ver se eu trago algum mapa aqui, porque eu acho que fica melhor para a gente compreender essa noção de espaço, né? Eu vou até pegar um mapa bem, bem, bem atual. Porque perceba, se a gente for tratar com mapa, né? Se a gente for entender essa dinâmica a partir dos mapas, é difícil. É difícil, porque o mapa ele era de uma região, ele era de uma. Aqui, achei. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, esse mapa, né? A gente é o melhor que eu achei aqui, mas veja, tirando essa parte do Brasil, né, e da América, esse lado ocidental de cá, a gente tem uma Europa. A gente tem uma Europa que está aqui no Mediterrâneo, né, e só existe esse mapa. Só existe esse mundo, né? O Mediterrâneo enquanto região
totalizadora ali da Europa. Então, quando a pirataria ela surge, né, ela surge nesse contexto de descoberta das Américas. Então, é um processo de roubo, né, um processo de manter uma hegemonia de outras nações acima das outras. Então, aqui na Espanha, em Portugal, né, esses dois territórios aqui, e a Inglaterra aqui, perceba que a navegação no norte, ela era diferente da navegação no sul. Qual é a diferença dela? Porque enquanto que o Brasil e a África eram unidas, né, eram muito mais próximas, a Inglaterra já mantinha conexão aqui com os Estados Unidos, ou seja, esse trânsito aqui, ó, por mais que não perceba, imagina que o mundo é uma bola, né? E aí eu vou entrar numa discussão que espero que vocês não achem que é terraplanismo. Então, como a gente pensa como a bola como o planeta como uma bola, a Inglaterra e aqui, por exemplo, a Irlanda, estavam muito mais próximos aqui das Américas. Porém, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que o mundo nem sempre foi assim. O mundo era só o Mediterrâneo. As navegações elas não eram tão incentivadas. E aí entra o processo do capitalismo, porque a gente vai conseguir compreender que o capitalismo vai incentivar a navegação, ele vai incentivar o comércio. Porque o que que é o capitalismo? Antes do capitalismo, nem sempre foi o capitalismo. Pode até parecer que para algumas pessoas isso não faça sentido, mas faz. O feudalismo, que era o sistema antes do capitalismo, né? É preciso entender isso, era um sistema baseado na troca e na vassalagem do camponês com o rei. E o rei, ele era paralelo ao bispo, ou ao papa, né? Papa na época. Então, todo esse comércio, né, que era produzido pelo campo, era destinado ao rei, né? Enquanto isso, nessas sociedades europeias, né, que a gente está tratando aqui, a gente vai deixar um pouquinho de lado esse Oriente, que era sabido pelos europeus com Marco Polo, né? A gente tem essa migração. Esse mundo capitalista, ele vai surgir pela troca comercial, pelo mercantilismo. E o que é o mercantilismo, né? O mercantilismo, ele é sobrepor as trocas comerciais por um acúmulo de capital. A moeda ela estava escassa, o ouro e a prata, como era a cunhagem das moedas, já estava escassa, então eles precisavam descobrir outros métodos para comercializar usando uma moeda única, uma moeda que tenha um lastro maior, que era o ouro, né? O ouro não perdia valor, o ouro não enferrujava, o ouro tinha cunhagem, então ela podia ser delimitada por vários países. Mas com a descoberta da América, e aí o Colombo descobre ouro, a Espanha cresce, né? Cresce a ambição para poder usurpar esses recursos da América. Com uma maior produção, né, e acúmulo dessa moeda, dessas trocas comerciais exacerbadas, a gente tem os primeiros produtos comercializados, as primeiras monoculturas, que é o açúcar, o pau-brasil principalmente, né, mas o açúcar sobretudo. Os portugueses só vêm para o Brasil por causa do açúcar, né? Porque a Espanha tinha descoberto ouro no mundo espanhol e Portugal não. Portugal no Brasil, quando ele chega no Brasil, ele só tinha pau-brasil, o comércio com a mandioca, a pinga, né? A cachaça, a aguardente por causa da cana. Então, o ouro não foi descoberto nesse período de 1500. Ele vai ser descoberto já quase com a fundação do Rio de Janeiro, né? Com 1730 e tantos que vai descobrir o ouro. Então, a pirataria volta, né, até o século XIX, muito pouco, né? Essa era de ouro já tinha acabado porque muitos piratas foram enforcados, teve enforcamentos em massa, né? O próprio Charles Johnson traz isso. A Anne Bonny, ela faz parte desse período, né, de enforcamentos em massa por causa dos perdões reais. Os perdões reais eram uma forma de capturar esses piratas enganando-os, né? Com os marinheiros que estavam a serviço dessas companhias, recebiam o perdão real para poder trabalhar de outra coisa ou pelo menos servir a marinha. E como teve muito enforcamento em massa, muita perseguição, muito embate, a intensificação da Marinha Real
britânica nas Américas, a pirataria deu um declínio. Veio a declínio, e aí não encerra, porque o tráfico marítimo continua até os dias de hoje, se você for parar para pensar, mas nessa época aqui, né, da invasão holandesa, o açúcar era mais valioso do que o ouro, porque a Holanda refinava o açúcar em Amsterdã, e Portugal vendia o açúcar mascavo, vendia o Uhum. açúcar E, sem estar e, e refinado, né, vai- o açúcar branco que eu vale digo. pontuar também que a própria prata também era mais valiosa que o ouro. O alumínio chegou a valer mais do que o ouro, né, na Uhum. época que foi descoberto. Quem conta isso é o Harari, no livro no livro Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, que é um livro controverso, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, achei que era um livro generalista, né? O Hobsbawm faz muito isso, dessa generalização. Mas muito desse comércio marítimo, né? Como trata do Bartholomew Roberts, ele vai falar que a Holanda, por exemplo, ele continua que a Holanda, na ocasião, tornava-se muito envolvida com os assentamentos nas Índias. Para isso, chamou de volta o governador de Olinda, o Conde Marilson de Nassau. O Nassau, ele faz parte dessa, dessa dinâmica, né, em Pernambuco, que era uma possessão holandesa aqui no Brasil. Então, já em 1638, a Holanda estava fazendo um comércio totalmente difuso do que acontecia no Caribe. E quando os espanhóis e os portugueses expulsam os holandeses, e esses holandeses vão para a América do Norte, eles fundam lá outras sociedades, como, por exemplo, Nova York, Manhattan, fundada pelos holandeses, e aí vai mudar essa dinâmica, né? Os Estados Unidos vai se tornar independente em 1726, 1776, perdão, já é no final, né, dessa prática. Então, os governadores britânicos que estavam nas Américas, eles vão ser coniventes com a pirataria, porque gerava lucro. Gerava lucro, porque o pirata rouba um navio mercantil de tabaco, por exemplo. E esse tabaco ele é vendido a um preço mais barato em outro lugar. Então, essa interceptação, como acontece hoje, né, o roubo de celulares, por exemplo. O cara que rouba o celular, o cara que rouba uma televisão e vende mais barato, ele vende porque tem gente que compra, não é? Então o pirata ele só existe porque tem gente que compra a mercadoria roubada, tem gente que compra dele, né? Ele não compra, quer dizer, perdão, ele não rouba porque ele quer roubar. Ele vai participar da pilhagem porque ele é um cara que ele gosta de roubar, ele nasceu para roubar. Não, não é assim, não. Ele vai roubar, ele vai interceptar uma carga, por exemplo, uma carga de tecido, né? Que o tecido ele era difícil de fazer a tecelagem, né? Então, ele vai roubar essa carga de tecido, que seria vendido a 300 libras esterlinas, que é praticamente quase 70 mil reais hoje, 70 mil perdão, euros. Então, 300 libras antigamente era muito dinheiro. Então, você pegar esse carregamento, e aí eu vendo ele mais barato. Eu não tive, eu não tive a alfândega, eu não paguei imposto, eu não paguei os dividendos para a monarquia. Então, para a pirataria, era um comércio muito lucrativo você roubar esses navios que estavam cruzando, né, entre a América do Sul e a América do Norte. Então, você roubar e você vender mais barato, esse espólio que era recuperado, tinha gente que comprava. Então, tinha gente que fazia essa interceptação. O capitalismo ele só se sustentou nessa metodologia que a gente está apresentando aqui por causa de um roubo, por causa de uma economia paralela, uma economia por baixo dos panos, eu diria assim, como acontece hoje, por exemplo, com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele hoje, como era no passado, ele faz parte de uma estrutura econômica que sustenta vários estados, mas que não está dentro da receita. Então, a pirataria, por mais que ela fosse uma coisa criminalizada, ela já gerava lucro para a Inglaterra. Por quê? Porque enquanto eu estou enfraquecendo a Espanha, enquanto eu estou enfraquecendo a França e outras nações que estão dentro da América Latina, eu estou lucrando com isso, porque eu estou enfraquecendo o comércio do meu inimigo. Então, a Inglaterra, ela lucrou muito com a pirataria. Muito, muito, muito. Além dela ter incentivado, ela criou um problema para ela mesma, né? Esses piratas de maioria inglesa, né? 60% desses piratas eram ingleses.
trago esse dado, né? Posso até botar na descrição depois o dado. Mas esses ingleses que roubavam os próprios ingleses, né? Já pensou nisso? O cara vai para os Estados Unidos, né? Como era, né? Como a gente viu no caso do Barba Negra, e ele roubava os próprios ingleses, porque quem estava na América era inglês. Se você pensar que eram Uhum. americanos ou, sei lá, franceses, é bem difícil, né? Texanos, né? Não existia isso. Quem estava lá fazendo comércio, quem tinha possessões, quem tinha domínios de terra, eram ingleses que tinham dinheiro para investir em outras terras. Então, o próprio Barba Negra, que era inglês, roubava os ingleses. Ou seja, a Inglaterra, ela produziu uma classe que roubava ela própria. E o que ela vai fazer? Ela vai instituir uma lei de enforcamento e perseguição de piratas e vai colocar pirata contra pirata, ou seja, corsário contra pirata, privateer contra bucaneiro. Então, essa perseguição entre barcos é muito lucrativa, porque um pirata que roubou um navio com tecido, vendeu e está com o espólio dele uma quantia absurda de libras, né? O corsário, que tem uma carta de corso que pode roubar o outro pirata, ele vai roubar. Ele vai lá e capturar o cara, como a gente vai ver aqui no caso do Howard Davis, a gente vai ver no caso do William Kidd, que a gente pode tratar em outro episódio, se isso daqui ficar muito longo. Mas o que vai acontecer é que, por exemplo, o Bartolomeu Roberts, ele viajava em emprego honesto, é assim que trata a fonte, como segundo oficial do Princess, que era o navio, né, de Londres, sob o comando do capitão Plumb, né? Desde novembro de 1719. Então, ele trabalhava como oficial, ele trabalhava para a embarcação. E ele é capturado por piratas. Nessa captura, e ele fica refém, ele detesta a pirataria, né? Ele vê pessoas como. Igual polícia e ladrão, sabe? A polícia não gosta do ladrão, o ladrão não gosta da polícia. Era a mesma dinâmica, se você for entender essa percepção. Só que ao invés de ser em terra, era no mar. Então, você roubar esses navios piratas para os corsários era uma tarefa linda, porque eu tenho o aval da própria monarquia para poder matar e roubar ladrões. Tinha muita gente que entrava nesse negócio. Tinha muita gente que era concedido como carta de corso ao capitão. O capitão tinha direito de contratar esses marinheiros, e a maioria dos marinheiros que eram contratados eram pessoas pobres. Não eram pessoas ricas, porque viver no mar não era para qualquer um. Não era a classe rica econômica da Inglaterra não ia para pirataria. Quem ia para pirataria eram pessoas pobres, eram marinheiros, né? A não ser que fossem fazer o curso de oficial, como é o caso da Mary Read. A Mary Read, como ela foi tratada a vida toda como um homem, né? Porque a mãe escondeu o sexo dela por causa de uma traição, e ela vive a vida toda como um homem, ela apropria de elementos masculinos para a vida dela e ela serve como oficial da Marinha, sendo uma mulher. Você já tinha um curso de oficial da Marinha, que não era fácil, ela se destacou, ela foi além, né? Ela, ao invés de estar aqui, ela precisava ser melhor do que os outros. Então a gente tinha essa dinâmica de que o marinheiro ele não era o cara rico, ele era pobre. Então a mão de obra do marinheiro era extremamente importante e pagava bem. E era uma vida que era uma espécie de mentira, porque você está no mar ou você está em Londres e sua vida está horrível, está péssima. Você quer melhora de vida, você quer casar, você quer constituir uma família, mas o trabalho é pouco, né? Tem muita gente para trabalhar. Onde está empregando mais? Nos barcos. Pô, mas a vida no barco é difícil. Eu passo 5, 6 meses, 7 meses. Às vezes tem tempestade, aí o navio pode naufragar. Tem sereias. Disseram que tem sereias, né? Bichos do mar, kraken, né? Que são polvos gigantes dentro do mar. Eu não vou. Pô, mas eu tô tão necessitado. Olha como é bom. E aí vem o capitão, né? Contratante para fazer esse recrutamento, vai falar, olha, você vai ganhar muito dinheiro rápido. São 3 meses, mas são 3 meses que passam rápido. Por exemplo, na Petrobras, né? Como a gente tem os petrolíferos, muita gente não quer, porque vai ficar muito tempo fora da família. Então, a noção que tinha era, eu vou
minha vida vai ser insalubre, mas eu vou receber, vou enriquecer mais rapidamente. Era essa a ideia que tinha, mas muitos marinheiros não voltavam para casa. Muitos marinheiros ficavam nas ilhas, né? Constituíam uma outra família nas ilhas, porque às vezes o navio ia embora, às vezes o navio naufragava, como é o caso do Hans Staden. O Hans Staden fica 2 anos no Brasil porque o navio dele naufragou. Quem é que ia saber que o navio dele naufragou? Quem é que ia trazer ele, a família? Muita gente ficava nas Américas desse jeito, né? Vocês querem falar alguma coisa? Querem complementar alguma coisa? Fazer uma ressalva? Eu estava pensando aqui sobre a vida dentro do barco mesmo. Você falou dessas questões da natureza, né? Tempestade e tudo mais. Eu estava pensando nas doenças, na situação. Se você conseguisse sobreviver, sabe? Sim, Assim, sim. beber uma água que não estivesse, né, podre, digamos assim, um alimento em boa condição. Se conseguisse chegar, né, vivo, pelo menos, ainda A gente tinha, tinha o escorbuto, né? sim, doenças, né? E até chegar na fase da riqueza, entre aspas, que, enfim, né? Podia ser ali uma mentirinha para chamar o pessoal. Exato. E Nossa, eu fico pensando, dá um nervoso. era uma falsa promessa que eles tinham, né? De enriquecer facilmente, mas a maioria não voltava, a maioria morria dentro dos barcos. Morria como doença do marinheiro, né? Que é o que a gente conhece hoje como escorbuto, que na época não era, ninguém sabia o que que era. Era o mal do marinheiro, ou seja, a falta de vitamina C dentro do navio. Você fica 6 meses sem consumir vitamina C, você padece, né? Você cria borbulhos no rosto, você fica doente. Então, muitos morriam. Sem contar que a gente também poderia abordar nessa questão, eram de navios negreiros, né? Navios negreiros nesse período, que, embora tivesse sido minado, né, muitas vezes, e aí praticado como tráfico e não legal, né, antes do século XVI, uma questão que foi levantada pela historiografia inglesa era de que esses navios negreiros que eram interceptados por piratas libertavam-se os escravizados para serem incorporados à tripulação pirata. Então, muitos desses historiadores correlacionam essa dinâmica, né, fora de um absolutismo, fora de uma monarquia que estava servindo aos interesses da burguesia capitalista nesse momento. Vai falar que, como o próprio Colin Woodard, no livro dele, A República Pirata, ele vai falar que muitos desses piratas que estavam nas ilhas como Tortuga, né, que aparece no filme do Piratas do Caribe, eles tinham uma dinâmica que acontecia na ilha como uma república, com leis, com determinações, com jurisdições próprias, e que libertavam esses escravizados dos navios negreiros. Ou seja, ele saía de uma condição de escravo para uma condição de servidão. Por que servidão que eu falo nesse sentido? Porque o nome dele era escrito no código, né? Nas embarcações, mas ele era pirata, ele era livre. Ele tinha direito aos espólios roubados, ele tinha a carta de divisão. Lógico que era menor do que a de capitão, do que a de almirante, do que a de canoeiro, do que da artilharia. Mas ele tinha uma parcela de recompensa nesse navio. Então, era uma coisa boa que os piratas faziam. Aí eu não vou fazer um juízo de valor, né? Porque uma coisa é você ser pirata, outra coisa é você ser escravizado nesse período. Então, não tem como saber se a vida no mar era boa ou se na vida de terra de servidão era pior ainda, né? Pode ter esse comparativo, mas se a gente for pelo senso comum, esses piratas que interceptavam os navios negreiros, eles eram bem recebidos pelos escravizados, porque eram incorporados ao navio, e se quisesse viver de outra coisa nas ilhas, poderia, poderia. Mas a gente tem que lembrar que o período que a gente está vivendo era um período de escravidão. A gente não tem como não entender a Idade Moderna sem o pilar da escravidão, né? Uma professora nossa sempre falou isso, né? A professora Charize. Ela sempre falou que não tem como entender a história do Brasil sem o pilar da escravidão. Ou entender pelo menos a dinâmica do mundo sem a construção do capitalismo, e eu diria assim, do proto-capitalismo,
de uma mão de obra barata, de uma mão de obra que era desses marinheiros. Os marinheiros não recebiam muito, mas os marinheiros recebiam um soldo ínfimo à época. Então, eles precisavam trabalhar muito dentro de um navio legal. Já no pirata, não. O pirata era dividido, correspondente, né? Por mais que você roubasse um navio, você ia receber mais. Agora, você estava sujeito a uma política administrativa da Inglaterra, porque se você fosse pego, você seria enforcado. Eu não tenho nada a perder, eu vou para lá, né? Então, muitos desses marinheiros que eram dessas regiões da Escócia, da Irlanda, muitos piratas eram irlandeses. Mas a gente também tínhamos piratas marroquinos, piratas argelinos, que não é tratado nesse compêndio, por quê? Porque o Defoe entrevista ingleses, que falavam inglês. Muitos desses piratas também falavam espanhol. Era muito comum desses ingleses falarem espanhol dentro das colônias. Tem uma passagem que o Charles traz, né, que vai tratar de uma correspondência de cartas, eu já falei isso anteriormente, entre alcaídes, que eram os governadores das províncias. A gente tinha vários governadores, né, dessa administração pública. A carta que era trocada entre ingleses e espanhóis era uma carta entre armistício. Era uma carta. Peraí, deixa eu ver até o que eu estou gravando, né? Era uma carta, por exemplo, que pertencia à Trinidad, né? Que aqui fica o Haiti, onde eu estou mostrando aqui, que fica perto de Dominica. Essas ilhas que eram vice-reinos, né? Da Espanha. E, por exemplo, a Jamaica, que já fica aqui do lado, que era inglesa, trocavam cartas, trocavam correspondências, e eram correspondências de, 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 de teor acusatório, de violência, né? Falando, olha, você protege ladrões, é da sua índole, né? Protestante, isso segundo os espanhóis. É da sua índole protestante defender espanhóis, ou defender ladrões. Já a carta dos ingleses, não, vai falar que a Espanha estava escondendo ladrões, né? Que ela era, na verdade, a, a vilã dessa história. Porque a gente está falando de um período de paz, né? Com o fim da Guerra de Sucessão Espanhola. Então, essa dinâmica desses piratas que vai acontecer nessa, nessas ilhas vai ser totalmente diferente do que acontecia no Mediterrâneo, como acontecia em Portugal e na Espanha. A gente tinha piratas espanhóis ou piratas árabes, né, no Mediterrâneo, que roubavam e pilhavam e sequestravam e se escondiam nas Ilhas Baleares. Para quem não conhece as Ilhas Baleares, é a que fica Ibiza, por exemplo. Essas ilhas tinham diversas cavernas que esses navios, a maioria das vezes, navios maiores, não conseguiam entrar nessas cavernas para se esconder. Então, a gente consegue compreender que os piratas não usavam embarcações gigantescas, usavam embarcações menores. E essas embarcações menores não atravessavam o Atlântico. O que atravessava o Atlântico eram navios grandes, eram galeões, eram velejadores de travessia atlântica. Então, chegando no Caribe, esses piratas, né, segundo o que delimita a historiografia, como, por exemplo, o que vai acontecer com o Bartolomeu Roberts, ele estava a serviço de uma companhia inglesa, mas ele é capturado por piratas, né? Ele complementa que a tripulação, por sua vez, sentia-se debilitada sem um governador que pusesse ordem nos navios, né? Então, era uma dinâmica que os piratas não tinham essa hierarquia. Vendo excessiva ambição nos olhos dos outros, o agora Lord Danes resolveu intervir com um discurso destacando que precisava de mais de um capitão, pouco importando quem fosse. Nessa história, Bartolomeu Roberts, ele assume como capitão pirata. Ele não queria, mas ele assume como pirata por causa de uma condição social que era correspondente. No Brasil, uma dessas viagens, né, que ele ressalta o Brasil, por exemplo, o ouro do Brasil é considerado o melhor. Escuro como cobre, é fundido e cunhado em moedas no Rio de Janeiro. Isso ele está falando em 1724, tá? Não em 1558. No Rio de Janeiro e na Bahia. Cada uma tem um molde, com as iniciais do lugar onde vem. Pernambuco, embora mencionado por fim, é a segunda em distinção.
Uma cidade grande e populosa, nascida das ruínas de Olinda, ou Olinda, dos holandeses, fica em um local muito agradável, 6 milhas acima, 6 milhas rio acima, não sendo tão cômoda para o tráfego ou o comércio. Ou seja, essa dinâmica da geografia vai interferir diretamente nessa prática. A geografia ela precisa ser entendida como isso. Por isso que eu trouxe o mapa, né? Eu acho que o trabalho do historiador, né? Como vocês é, aprenderam no colégio, sem o mapa é muito difícil de você entender. Então aqui, ó, Pernambuco, Salvador, que são as capitanias hereditárias, essa dinâmica que acontecia aqui no Sul, né, na América do Sul, ela subia aqui para as ilhas do Caribe, mas não descia, né? Era muito difícil. Por quê? Porque a gente precisa entender que a geografia ela é correspondente também das correntes marítimas. Era muito difícil um navio que estava no Rio do Prata subir para o Caribe. Você vai ver pouquíssimos relatos. Por quê? Porque a corrente marítima ela é diferente. Como eu falei de Salvador, é uma corrente assim e uma corrente subindo, né? Então ela empica aqui assim e forma um redemoinho no centro do Atlântico. Quando é que isso vai mudar? Quando a Inglaterra vai aumentar o seu poderio e vai fazer a revolução industrial e vai transformar os barcos à vela em barcos a vapor. Pô, E aí ele consegue subir os rios, ele consegue melhorar essa dinâmica. Mas roubar um navio a vapor era muito difícil, não era o mesmo trabalho de um marinheiro. O cara que era carvoeiro, né, ele já tinha um preparatório totalmente especializado, a Inglaterra tinha essa preocupação em combater a pirataria e armava o navio a vapor. Então, isso já no século XVIII, as indústrias vão se formar, né? Eles não vão estar mais presos a Londres e aí sendo forçados a ir para o mar. Eles agora vão para os interiores. E aí vai surgir, por exemplo, em Liverpool, em Manchester, em Chelsea, em todos esses times ingleses, né, que a gente conhece hoje. Eram cidades da Inglaterra que eram cidades operárias no século XIX. E aí já pulando, né, fazendo essa cronologia. Se alguém quer complementar, eu posso mandar bora. rapaz, é, eu queria pontuar uma coisa. E quando vocês falaram até sobre a questão das doenças em si, só veio uma coisa em mente, foi do primeiro contato dos europeus com os americanos. E teve toda a questão da doença e dizima diversos indígenas por conta dessas doenças que eles trouxeram. Que os indígenas não tinham a questão dos anticorpos e isso impactou diretamente nessa população. Então, essa questão de falta de tratamento higiênico dentro dos barcos, que era o lugar perfeito, basicamente, para a questão de doenças, porque dentro da própria Europa não era tratado de forma, digamos, higiênica, porque lá era questão de fezes jogadas na rua e tudo mais, urina, quem dirás em um barco fechado, Exato. onde estava lá cheio de homem, que o homem realmente já não tem um cuidado tão grande com sua própria higiene. Então era um lugar perfeito para a proliferação de doenças. É tanto que tem a questão da crise da febre amarela nesse período, muitas vezes por conta disso. Então, é um aspecto que entra, que vai e dá um impacto maior. Tem um período que há mais mortes por doenças aqui na América do que exatamente pela questão dos embates com os europeus, que vêm posteriormente. Então, é uma questão de, além do próprio escorbuto, como você falou, que é uma questão de falta de higiene, mas também é uma falta de higiene que é entendível. Pode falar, Iris. Sobre isso, no caso, é importante ressaltar a questão da mentalidade do período. Que europeu é pouco, é sujo, não sei o que lá. A ciência não estava desenvolvida o suficiente para saber que tinha micro-organismo, vírus, fungo, bactéria, enfim, nos ambientes e proliferando para manter uma certa limpeza, enfim. Podia ser falta também de como é que fala, materiais ou condições mesmo para manter a higiene, porque depois de meses em um navio, os suprimentos acabam. Então,
provavelmente eles tinham, sim, uma forma de manter os alimentos frescos, digamos assim, até certo ponto. Depois, já não, né? Aí é Deus que cuida. Só que essa questão, a gente sempre fica brincando, europeu não toma banho, isso aqui. Nessa época, né? Tem também toda uma questão de honra, porque eles tinham uma questão de ter certas regras dentro desses navios. Acho que também era uma forma de você manter a ordem dentro desses aspectos de você tem diversas pessoas de diversos grupos dentro desse meio, então era uma forma de você manter a ordem. E um aspecto interessante, falando sobre isso pela falta de ciência desenvolvida, é que a própria forma de muitas pessoas morriam naquele período por doenças desconhecidas. Então, simplesmente a pessoa estava tranquila aqui, do nada, adoecia e ia jogar, ia virar atacante do Vasco. Então, era um aspecto interessante, até a questão da própria peste negra, ela tem uma grande parte que ela mata 2/3 da população europeia, que era a população conhecida naquele momento. Podemos dizer que ela mata 2/3 da população mundial, que era o mundo conhecido. E é um período contemporâneo aos piratas, a peste negra. Isso. As quartas, quintas levas, né, depois. Isso. Então, muitas vezes também por falta de conhecimento, era uma falta de conhecimento sobre higiene, conhecimento científico, que era muitas vezes pela falta do próprio tratamento das comidas e o tratamento das higienes pessoais. O descarte de corpos também, né? Que hoje em dia a gente tem cuidado, antigamente não. É isso. Tem uma passagem também, ó, que a gente vale ressaltar sobre o Roberts no Brasil, que o Charles Johnson ele fala o seguinte: Bartolomeu Roberts e sua corja de renegados ficaram 9 meses percorrendo a costa do Brasil, sempre afastados o suficiente para não serem vistos em terra. Como a gente sabe, né, foi uma teoria proposta pelo Peter Lé, eu não sei de certo a pronúncia do nome dele, mas ele fala que havia um fenômeno óptico no oceano, por conta da curvatura da Terra, de que os marinheiros em pé no navio, medindo cerca de 1,70, viam, né, na linha do horizonte até 50 quilômetros de distância. Se eu não estiver equivocado, se alguém tiver alguma dessa informação, né, corrigir o número, fique à vontade. Então, um navio não viu o outro. Por exemplo, se você pegar um vídeo de algum marinheiro, né, em alto mar, se ele fizer um 360, ele não vê a costa, mas ele não está tão distante, por causa desse fenômeno óptico da curvatura da Terra. Então, ele vai continuar que é o seguinte: sem encontrar uma vela até 5,5 km. Diga. São até certas 5,5 km, 3 milhas. Pronto, exato. Então, essa percepção de outro navio, na maioria das vezes, os navios não se encontravam em alto mar. Qual era a diferença? Eles subiam no mastro do navio, naquele cesto que fica em cima do navio, para poder ampliar a linha de visão com uma luneta. Então, eram piratas, ou eram marinheiros, pelo menos, que ficavam lá em cima e avisavam os de baixo que tinha isso. Mas antes, ou pelo menos em alguns navios, não tem esse mastro. Não tem esse cesto, que eu esqueci até o nome desse lugar que os marinheiros ficavam. Muitos navios não tinham. A maioria dos navios piratas, como eram pequenos, não tinha esse cesto. Então, eles nem viam as outras frotas mercantis, por exemplo, britânicas, que tinham um investimento maior, não é? Ele fala que, sem encontrar uma vela que fosse, ficaram muito desanimados e resolveram mudar de rumo, subindo a norte para as Índias Ocidentais, em procura de um porto para saquear. Perto da Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador, inesperadamente surgiu uma frota mercantil portuguesa de 42 velas ao todo, né? Então, se cada barco tinha 2 ou 3 velas, você faz as contas, né? 42 dividido por 2, deve dar 21, né? 21 embarcações. Em viagem para Lisboa, ou seja, estavam saindo de Salvador em 21 embarcações para ir para Portugal. Vários navios eram cargueiros de porte. A frota esperava a chegada de 2 men-of-war, que eram navios de guerra.
inglês, de 70 canhões cada um. A gente já está falando de uma proporção se eu, quando fala 70 canhões, significa que são metade de um lado e metade do outro, metade do outro. 35 é, canhões de um lado e 35 canhões do outro, é, que protegeriam o comboio. Roberts achou difícil e arriscado, mas concordou em, abre aspas, fazer as compras naquele barco. Ou seja, o cara tinha coragem. Mas isso a gente vai ficar para um próximo vídeo, porque a gente já chegou no limite. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, a gente vai Não, na encerrar verdade, esse ainda temos vídeo. mais 5 minutos, viu? De 5 minutos? Maravilha. Ainda temos cinco Nem minutinhos queria. ainda. Ó, comenta aí que eu acho que eu vou pegar um carregador aqui que o Um carre- está descarregando. É, um ponto que eu tinha até falado na questão sobre a questão de conduta nos barcos é que o próprio Bartolomeu, né, que é o pirata que estamos falando, ele tinha uma certa conduta, ele criou uma certa conduta, uma disciplina dentro dos seus próprios barcos, que ele vai proibir a questão dos jogos de azar, ele vai falar com que os seus tripulantes mantenham uma manutenção necessária ali nas armas, né? Ele queria que mantesse as armas limpas, né? E sempre prontas para uso. Então, ele a todo momento ele estava pronto para entrar em embates. É tanto que ele é um dos piratas que mais saqueiam outros navios, né? Que são mais durante ali 3 anos que ele fica na ativa, são mais de 400 barcos que ele vai saqueando. Outro ponto interessante a se tratar é que, como ele trabalhava anteriormente em um barco mercantilista, antes de realmente ser pirata, que a embarcação que ele estava é roubada e ele vai. É tanto que ele vira pirata porque realmente ele percebe que a vida de pirata oferecia mais regalias para ele do que uma vida como mercador, né? Então, tanto que posteriormente ele vai ser bastante conhecido por conta das suas práticas luxuosas, né? Que ele aparecia com roupas luxuosas para a época, né? E também ele gostava muito de fazer práticas espalhafatosas, digamos. Ele gostava de ser espalhafatoso nas suas ações. Era uma prática interessante, que diferencia Bartolomeu até dos outros piratas, porque normalmente os outros piratas, como eles não podiam muitas vezes encostar nos portos, porque estavam sendo procurados, como era até o caso do Barba Negra, que ele é emboscado por conta disso. Mesmo assim, o Bartolomeu ainda ele se mostrava, digamos que, exibicionista. Né? Ele tentava demonstrar uma certa carisma, ele tentava demonstrar a questão de que ele realmente tinha um dinheiro, que era o dinheiro que ele tinha conseguido através dessas práticas da pirataria. E se você for pensar nisso também, né, como o Iris falou anteriormente, nos outros vídeos, a pirataria, né, como ela se comportava em si, a gente tem aqui, sei lá, eu posso contar uns 20 piratas famosos que o Roberts, que o, que o Charles Johnson traz, mas que se a gente pensar em 200 anos, né, entre 1550 até 1750, são praticamente 200 anos, a gente tem vários piratas aí. E várias histórias que não foram contadas, e várias dinâmicas de poder, e várias dinâmicas de classe que não foram contadas, que ficaram de fora do livro e que é o único registro que a gente tem dessa famosa pirataria. Como é que a gente vai saber de outros lugares sobre essa prática? Eles vão citar pequenas partes. Por exemplo, se você leu Drácula, né, do Bram Stoker, no segundo capítulo, por exemplo, ele fala que teve interceptações de piratas, mas não fala também, não trata muito de quem era, não trata de como era essa vida deles. E o Charles não, o Charles Johnson, ele traz essa preocupação em analisar essa dinâmica desses piratas. É, como é que o Roberts, né, ele conseguiu capturar essas embarcações, como é que o Barba Negra conseguiu capturar essas outras embarcações, né? Para vocês terem ideia, a Companhia das Ilhas Ocidentais, quando invade Salvador em 1624, ela invade com 25 naus, 25 embarcações. E o Eduardo Bueno, pô, eu gosto das análises dele, porque ele é um dos especialistas em Brasil.
por mais que ele seja jornalista e não historiador, ele traz uma preocupação historiográfica e ele traz um relato curioso de que essas embarcações, cada embarcação dessa, por exemplo, aqui Pedro Obras veio para o Brasil, custava o preço de um apartamento, R$ 400.000, R$ 500.000. Então, uma companhia naquela época, de 1624, chegar com 25 embarcações, quanta, quantos marinheiros cabiam em cada embarcação dessa? Né? Quase 150 mercenários. Então, era uma prática que era muito corroborada, ela era muito aceita ilegalmente porque ela era viável. Hoje a gente tem um comércio ilegal fortíssimo, que não para, né? Então, imagina naquela época, dessas pessoas que entravam para o banditismo por causa de uma condição social. E aí a gente vai entender, por exemplo, que não se trata só de vilania, que não trata só de mau caratismo e de criminalidade. Se trata de uma necessidade, eu diria assim, ou pelo menos de uma servidão que acabou sendo incorporada a um estilo de vida, né? O Roberts, por exemplo, como ele odiava a pirataria, a Mary Read também, quando ela entra na pirataria, ela tinha vergonha de dizer que ela era pirata, né? Tanto é quando o marido dela é capturado, né, e vai morrer, e ela não assume de jeito nenhum que ele era pirata, porque esse sentimento de pirataria era como se fosse, pô, você é um indigente, um ladrão, um assaltante, né, um lobo do mar. Então, toda essa dinâmica que a pirataria propôs, né, durante a Idade Moderna, ela vai ser corroborada depois. Ela vai ser desmistificada, ela vai ser tratada como um mal, né? A própria Inglaterra trata como um mal esse período. E ela combate, né? Então a gente vai chegando aqui a 1 hora e quanto? 1 hora e 2 minutos de 1 hora a gente gravação. vai fazer as considerações finais. Se Iris quiser complementar alguma coisa e encerrar, fala tchau. Então. A gente continua nos outros episódios. Vamos continuar no outro episódio para não prolongar muito, né? A gente já teve Pronto. problema com os outros vídeos. Então, ó, Bem pensado. tchau, né? Davi quer falar alguma coisa? Só tchau. Só Curta, tchau. compartilhe Curte, e, compartilha, e compartilhe esse divulga. conhecimento que é extremamente interessante e pode servir para alguma coisa futuramente para vocês, até para repensar o próprio teor histórico que a gente está falando, que é esse aspecto de tudo acontecer ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e que são 5 episódios que a gente vai apresentar, mas tipo, a gente está tentando apresentar para vocês o máximo de coisa possível, mas com certeza vai ficar ainda muita coisa por fora. Então, Muito. a gente sempre vai deixar disponível para vocês a questão da própria bibliografia que utilizamos e a cargo de vocês se interessarem pelo tema e também ler a própria bibliografia, né, que é uma forma de vocês se adentrar e conseguir absorver mais realmente esse conhecimento, que é um conhecimento extremamente necessário. Exato. Então a gente vai ficar por aqui. O próximo episódio ainda sai até dia 15, né? Todos esses vídeos vão sair até dia 15. A gente vai tratar ainda dessa pirataria, esse mini curso, né? Que a gente estipulou que eu não sei se vai valer ah, carga horária, né? É uma pena. Mas fica aí pelo menos como se fosse entretenimento e como se fosse um podcast para você assistir. Então a gente vai ficar por aqui, já estendemos muito, né? Acho que eles já estão cansados de ouvir a nossa voz. E é isso, muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.